Fala minha galera, tudo bem? Tudo bem com vocês? Gente, que coisa incrível, mesmo em toda essa situação que a gente está vivendo, a gente poder estar aqui juntos, poder compartilhar a palavra de Deus, do conhecimento que vem do Senhor, como se fosse uma aula de EBD mesmo, mas você aí na sua casa, eu aqui na minha, mas a gente tá junto por meio da tecnologia, isso é maravilhoso demais. Então quero dar um abraço em você, você que está aí, um abraço distante, né? Você que está aí me assistindo, você que faz parte da Rede Jovem, você que é jovem, faz parte de um outro ministério, de uma outra igreja, seja muito bem-vindo aqui. Nós estamos na Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Batista de Petrolina e hoje eu decidi trazer uma reflexão para o seu coração. A gente vem estudando nas aulas normais o livro do John Stott, o Discípulo Radical. Só que hoje eu decidi fazer algo diferente, eu decidi trazer uma mensagem para o seu coração, uma mensagem que Deus falou comigo, uma mensagem que eu já venho meditando há algum tempo e eu acredito que vai fazer sentido na sua vida, eu acredito que vai fazer diferença para você. Então eu quero te convidar para essa reflexão segundo a palavra de Deus. Nessa aula que eu quero trazer como uma defesa, uma ideia em que eu quero defender, é essa aqui, que o ser humano é um ser de fé. Todos os seres humanos, meus irmãos, são seres de fé. São pessoas que acreditam em alguma coisa. Se você parar para analisar, toda a humanidade, em algum momento da vida e da história, buscou um Deus, buscou se ligar ao ser transcendente, buscou a explicação para aquilo que ele não conseguia entender. E isso é comprovado, essa ideia é comprovada biblicamente, quando eu vejo o texto do Eclesiastes, no capítulo 3, versículo 11, que diz isso aí, ó: ele fez tudo apropriado ao seu tempo, também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Você percebe nesse texto, quando a Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem o anseio pela eternidade? Esse anseio pela eternidade é o anseio pelo transcendente, é o anseio por Deus, é o anseio por coisas que vão preencher o seu coração, que vão trazer satisfação para a sua alma, que vai trazer respostas para as diversas perguntas que a gente tem na nossa vida. E aí você pode me perguntar, sim, mas hoje tem muitas pessoas que não acreditam em Deus, tem muitas pessoas que se dizem ateias, se dizem agnósticas, se dizem assim que não acreditam em nada. Mas, ainda assim, essas pessoas continuam sendo pessoas de fé. Porque muitas vezes elas não acreditam em Deus como a gente acredita, mas acreditam em outras coisas, como, por exemplo, o dinheiro. Existem pessoas que acreditam no dinheiro. Existem pessoas que podem até não falar isso conscientemente, mas o dinheiro é o Deus delas. Entende? Recentemente, há um tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa, literalmente ela falando isso: o dinheiro é o meu Deus. Olha que coisa. Então, hoje em dia, a gente percebe que mesmo as pessoas não tendo fé em Deus propriamente dito, elas têm fé em alguma coisa. Outra coisa que elas têm fé é na ciência, né? A ciência. E hoje em dia, muito mais, né? Toda essa crise que a gente está vivendo, muitas pessoas colocam toda a sua esperança de que isso vai mudar por meio da ciência. Outras pessoas acreditam no próprio ser humano, no poder que o ser humano tem em mudar as circunstâncias, fazer com que as coisas mudem, na capacidade, na inteligência do ser humano. Muitas pessoas acreditam nisso. Muitas pessoas acreditam na razão. Acreditam que a razão é que vai trazer a redenção para o mundo, é que vai trazer a salvação para a humanidade. Só que a própria filosofia não acredita mais nisso. Foi uma defesa muito grande deles durante algum tempo, mas eles não acreditam mais. Diante de tudo que a gente já passou, diversas guerras, a corrupção que é tão grande no coração do ser humano, a própria filosofia não acredita nisso. E você ouve alguns filósofos falando que a razão não vai trazer nenhum tipo de redenção para o mundo. E aí, diante disso, a gente vê a nossa humanidade, né, vivendo esse período, essa era da pós-modernidade. Todos esses aspectos são características do que nós conhecemos como pós-modernidade, ou modernidade líquida, que é o que o sociólogo Zygmunt Bauman defendia, que é essa ideia de que as coisas hoje, na nossa época, não existe mais forma, não existe uma forma sólida, é tudo muito líquido. Tudo assume uma nova forma,
a depender de quem está pensando, a depender de quem defende uma determinada ideia. As coisas não existem mais de forma sólida, de forma concreta como era antigamente. Então, todos esses aspectos são características da fé que o ser humano tem hoje em dia na pós-modernidade. Seja a razão, seja a fé que o ser humano tem na ciência, a fé que o ser humano tem nele mesmo. São aspectos da espiritualidade que o ser humano tem nos dias de hoje. E aí é onde entra a ideia de fé, né? A fé, como Hebreus 11, no versículo 1, defende, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. O ser humano ele tem esperado em muitas coisas hoje em dia. Tudo aquilo que eu falei são características daquilo que o ser humano entende como algo que preenche o coração dele, algo que vai trazer as respostas das dúvidas que ele tem, é o que vai trazer a salvação, a redenção dele. Então, muitas vezes a gente percebe que o ser humano ele espera em coisas que não vão trazer a verdadeira resposta para o coração dele, né? E também a ideia de que as convicções estão muito voláteis, estão muito deturpadas, estão muito corrompidas. Então, em que é que você tem colocado a sua esperança? Em que é que você tem colocado a sua convicção, a sua certeza, né? É a partir disso, a partir dessa ideia que eu quero defender aonde a nossa fé deve se concentrar. Entendendo que o ser humano é um ser de fé, aonde é que a sua fé está concentrada? Nesses dias de crise, nesse tempo de angústia, de incertezas, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente, no nosso coração, para que a gente não seja levado para o vento de qualquer doutrina, para que qualquer vídeo que a gente receba, qualquer mensagem que a gente abra no celular, isso desestabilize a gente. Quando a gente entende onde é que está a nossa fé, quando a gente entende onde a gente deve concentrar as nossas convicções, a gente consegue passar por todas as crises de maneira mais tranquila, de maneira mais em paz, né? E aí, eu achei essa verdade no Salmo 20, no versículo 7, que é uma verdade que preenche o meu coração com muita paz. Quando o salmista vai dizer que alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós os cristãos, confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Existe um montão de coisa que o ser humano ele traz para tentar trazer esperança para o coração dele. Mas nenhuma dessas coisas elas vão conseguir preencher de fato ou trazer a resposta verdadeira que ele espera. É no Senhor que a gente deve confiar. É no Senhor nosso Deus que a gente precisa colocar a nossa fé, concentrar a nossa confiança. É nele, somente nele. Eu acho muito interessante porque muitas vezes a gente pensa, sim, mas a ciência não está aí, não tem um montão de gente buscando a cura para essa dificuldade que a gente está passando, não tem muita gente buscando as vacinas, os medicamentos. Sim, eu creio no Deus que é o Senhor da história. Eu creio no Deus que tem um controle de toda a situação nas suas mãos e que nada consegue fazer com que ele se abale, nada consegue fazer com que ele perca esse controle. Então, eu creio que Deus ele está no controle de toda a situação ao ponto de, como o Provérbios 21 diz, que o coração do rei está nas mãos do Senhor. Então, ele é quem move a história. A ciência é serva do meu Deus. A política é serva do meu Deus. O dinheiro é serva de Deus, nosso Senhor. De maneira que é ele que está no controle de toda a situação. Então a minha fé não está na ciência, a minha fé não está no dinheiro, a minha fé não está na política e nem no ser humano, a minha fé está em Deus. Porque eu tenho certeza que Ele tem o controle da situação e que Ele vai mudar essa situação. E eu falo isso, não é de boca para fora, não é para tentar fazer com que você sinta um calor aí no seu coração, não, eu falo isso de própria convicção, porque eu vivi isso na minha vida. Há algum tempo atrás eu passei por uma situação muito difícil com a minha esposa. Ela foi diagnosticada com câncer, como muitos de vocês sabem, e a situação era muito complicada. A ciência não me dava muita esperança, os médicos também não. Mas eu decidi me apegar ao meu Deus, eu acreditei que Ele estava no controle de toda aquela situação. Tudo que aconteceu, eu tenho certeza que foi Deus que foi direcionando, e eu tenho certeza que agora Ele vai continuar fazendo isso. Tá bom? Então eu quero deixar essa mensagem para você, para o seu coração,
entendendo que o ser humano, todos nós, temos fé no nosso coração, seja em pessoas, seja no dinheiro, seja na política, seja na ciência, todos nós temos alguma fé no coração. Mas, nesse tempo que se chama hoje, nós precisamos ter a fé no Deus que salva, no Deus que é o Senhor da história. E Ele está cuidando de você, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe. Um abraço. Conta comigo e tamo junto.